Os seres humanos são dotados de uma natureza tal que não deveriam apenas possuir bens materiais, mas deveriam antes possuir sustento espiritual. Já dizia Dalai Lama que sem o sustento espiritual torna-se difícil adquirir e manter a paz de espírito. Para cultivar a sabedoria é preciso força interior. Sem crescimento interno, é difícil conquistar a autoconfiança e a coragem necessárias. O impossível torna-se possível com a força de vontade. Use a sua espiritualidade para tornar mais eficiente o foco da sua mente para o bem. Boa noite a todos, estamos começando aqui mais um programa Introspectismo, programa do Instituto de Pesquisa e Tratamentos Humanísticos, IPTH. E hoje nós vamos dar continuidade a um assunto muito importante, que é a ideia da transgeracionalidade. O introspectismo ele nunca olha para um ser individual, o introspectismo nunca olha para uma pessoa levando em consideração apenas o que ela é, mas nós sempre levamos em consideração a toda a árvore genealógica da qual essa pessoa pertence. Uma pessoa ela nunca é única, mas ela é sempre pertencente a um grupo familiar. E é desse grupo familiar que nós extraímos todas as nossas necessidades, os nossos sistemas e as nossas repetições, tanto de sucesso quanto de fracasso. Por isso, uma das prioridades do introspectismo é fazer com que a pessoa busque dentro de si quais são as principais prioridades que o seu sistema familiar está ali influenciando inconscientemente e muitas vezes até conscientemente. Por isso mesmo, nesse programa de hoje, o Dr. Celso Sheffer vai estar nos explicando a importância de conhecer o sistema familiar ao qual nós pertencemos. Boa noite, Dr. Celso. Boa noite, Cleiton. Boa noite aos nossos telespectadores. Gratidão por estar conosco. O Cleiton puxou um assunto muito interessante, né, sobre quem somos nós. Então nós temos talvez duas respostas. Eu sou um ser individuado, livre dos emaranhados da minha família, assumindo os relacionamentos com os problemas, ou então eu sou uma pessoa que respondo por todo o peso da família e não sei quem sou. Essa resposta, infelizmente, é o que a grande maioria das pessoas, se fosse sincero, respondia. Não sei quem sou. Por quê? A história financeira é só da minha família. O meu bisavô, as pessoas falam, meu bisavô quebrou financeiramente. O meu avô passou fome. Meu pai não tinha onde morar. E eu tento e me bato que não consigo nada. Então vejam, a história da genealogia, a história da família, ela tende a se perpetuar. Ela se torna perpétua e o padrão de repetição vai acontecendo até que alguém chame a responsabilidade para si e diga, eu olho para os meus ancestrais. Esse olhar é algo muito profundo, é algo que realmente transcende o racional, é olhar para a história da família. O que é que causou aquela quebradeira? O que é que causou essa pobreza e que vem se repetindo de geração a geração? Parece uma maldição, né, Cleiton? Exatamente. Inclusive as pessoas dizem, doutor, isso é uma maldição hereditária. Eu atendi um caso algum tempo atrás, de uma pessoa aqui do norte do Paraná, bastante interessante, e isso é rotineiro nos nossos atendimentos psicoterapêuticos. Então, a mãe e a avó trazem a menina de 7 anos para o tratamento com um sintoma, TDAH e agora insônia, e a menina perdeu a fala. Ela não fala mais. Ela falava naturalmente, se expressava, era muito comunicativa e de repente ela se fechou. E aí a mãe e a avó, que vieram com a menina, a avó disse, doutor, o nosso problema é familiar, a maldição hereditária. Todos nós tivemos problema sério. Quando adolescente, quando criança, com a fala. E uma outra questão que é muito comum na nossa família, as mulheres não se casam. E as mulheres, a grande maioria, a avó me falando, a avó falou, nós somos em 7 irmãs mulheres. Nenhuma de nós se casou
e as que casaram foram abandonadas pelo marido. E as minhas sobrinhas, ela falou o número, passa de 30, que antigamente tinha bastante filhos, né? 2 ou 3 eram casadas e as outras solteiras. E ela continua enumerando. A minha filha, ela tem 3 filhas. A minha filha, a única que casou, ficou casado menos de um mês. Olha que história. E aí, nesse casamento, tem essa filha aqui, que é minha neta. As outras, nem namoraram. E aí, é muito interessante que as pessoas, elas veem uma luz no fundo do túnel e compreendem que aquilo não é normal, não é comum, tem algo estranho. E aí ela começa a enumerar o que ela já fez. Ela já fez de tudo, ela já fez quebra de maldição, ela já fez corrente de Jericó, ela já foi na macumba, ela já fez despacho na encruzilhada e o emaranhado, nada. Então, veja que, aí então nós estávamos ali, ó, a mãe dela, veio da mãe, né, a solteirice, aí a avó, a filha, estava na 4ª geração, a menina tem 7 anos, né, 5 gerações com a menina. Então nós começamos a abordar o inconsciente dessa criança através da avó. Eu disse, não, vamos trabalhar, senhora, as crianças nunca têm problema. Os problemas são origens, os problemas das crianças têm a sua gênese nos pais. E então nós fomos em busca do porquê. Porquê deste peso? Porquê dessa maldição? Então nós encontramos na 6ª geração, no inconsciente dela, através de uma... Nós não chamamos de regressão, né, Cleiton? A regressão já... Foi a regressão extraordinária, mas está superada. Hoje nós temos conhecimento psíquico que leva muito além do processo de regressão. Hoje nós fazemos abordagem do inconsciente diretamente nos corpos sutis das pessoas. E nós chegamos na 6ª geração dessa família, onde está ali uma ancestral. Ela casa com um homem bem mais velho que ela, e esse homem tinha muitas posses, e ela era de uma família também de posses, era um casamento arranjado, e ela tinha um relacionamento extraconjugal. E aí ela organiza junto com esse homem do relacionamento extraconjugal para passar todos os bens do marido no nome dela e mataram este homem há 6 gerações atrás. E o que é pior, eles enterraram o corpo deste homem e ninguém soube o que houve com ele. E isso chama-se de cripta. Todo assassinato que se esconde o corpo, 2 ou 3 gerações, aquela energia vem devastando a família, nas mais variadas ordens da vida, Cleiton. Parece que deu um vendaval, um terremoto na família, desestabiliza tudo. Veja, aí perderam a fala. Todas tinham problema de fala. A menina não falava. E aí nós fomos trazendo isso para a luz, e viemos trazendo para a luz. Toda a história da nossa ancestralidade está gravada nos nossos corpos sutis, especialmente no corpo Budi, que é um campo específico da família, dos campos mórficos. E aí fomos trazendo para a luz, trazendo a compreensão, e aí a gente traz isso de uma forma, num campo espiritual tremendamente forte, de emoções, do que houve lá no passado, e vamos ressignificando isso, vamos despolarizando. Aqui, Cleiton, uma grande descoberta do nosso instituto é como despolarizar as memórias, Cleiton. Despolarizar. O que é uma polarização? Imagine uma energia de 220 volts, os 2 fios encostados, está polarizado. Então a vida da pessoa começa a fazer assim, ó, zzz, não vai. É a memória que vem à tona. E essas memórias da nossa ancestralidade estão nas nossas memórias físicas, nas células adiposas da camada de gordura. É ali que mora todo o emaranhado em formas de memórias e ressonâncias. E por que esta menina não falava, e por que as outras mulheres da família tinham dificuldade para falar? Chegava numa idade de falar, ficavam mudas, porque tinha um segredo. E elas não sabendo, mesmo não sabendo disso, elas ficavam mudas. Por quê? Você tem um segredo, Cleiton, eu não posso falar, não é verdade? É assim que reage o inconsciente nosso. O nosso inconsciente não é analítico.
Logo, quando uma dessas memórias desencadeiam, o que o inconsciente faz? Dá um comando, tem um segredo, você não pode falar. Então essa criança ficou muda. 3 anos, ela estava ainda na pré-escola, no jardim de infância, não falava na escola. E como que vai estudar? E em casa, de vez em quando, ela falava com a mãe. De vez em quando, não era sempre. Mas se o pai estivesse em casa, ou chegasse alguém da família mesmo, estranho, nem pensar. E foi tão incrível que nós terminamos a sessão, a menina estava sentada no sofá, dentro da sala, ela perguntou para a mãe, terminou, mãe? Terminamos a sessão, a menina fez uma pergunta para a mãe, terminou, mãe? Quer dizer, ela soltou a fala instantaneamente após a despolarização da memória traumática e perturbadora da 6ª geração antes da mãe. Antes da avó. 6 anos da avó. A avó é 7, a mãe 8, ela é a 9ª geração. Onde vai, Cleiton? É muito impressionante. Já estava vindo esse emaranhado a 9 gerações. Claro que a avó lembrava que a mãe dela ficou muda. As irmãs da mãe ficou muda. As irmãs da avó ficaram muda. As sobrinhas ficaram muda. As filhas ficaram mudas e as netas. Ficavam mudas por um tempo, depois voltavam a falar. Mas alguns tiveram grandes sequelas, algumas sobrinhas, nunca estudaram. Porque quando iam para a escola, sofriam bullying e nunca mais voltaram para a escola. Tiveram uma vida reduzida a pequenos eventos do cotidiano. E aí, Cleiton, a ancestralidade, não é? Exatamente. E o senhor trouxe uma coisa muito importante, muito interessante no começo do programa, que foi justamente falar de uma coisa que é óbvia e que é visível a todo mundo, que é a nossa condição financeira, ela já é resultante da nossa família. Não tem como desconsiderar, por exemplo, de imediato a questão financeira por ser uma decorrência financeira da família, né? O que nós herdamos desde cedo é a finança dos pais, que é dos avós, e sucessivamente. E o que muitas pessoas não conseguem perceber é que, assim como a questão financeira, também a questão do relacionamento, também a questão dos comportamentos, das crenças, das doenças e tantas outras coisas que inegavelmente são decorrentes da condição familiar, não é mesmo, doutor? É só para complementar, Cleiton, a queixa dessa avó, né, e a mãe eram 3, na verdade, né? 3 problemas graves que ela chamava de maldição. Era a solteirice, problemas financeiros graves, todos trabalhavam, não conseguiam o básico para viver, e a mudez. E veja, a ancestral tinha dinheiro, casa com um homem com muitas posses, não satisfeita, mata este homem, fica com as posses. Bloqueou o relacionamento amoroso depois dela, bloqueou as finanças e bloqueou a fala. Vejam, meus queridos telespectadores, a gravidade de não olhar para dentro de si, não buscar dentro do seu histórico familiar e histórico de vidas passadas aquilo que está emaranhando a sua vida, e muitos preferem dizer que é um karma, é insolúvel, vai ter que conviver com o karma, vai ter que arrastar esse vagão pesado de sofrimento e angústia para o resto das vidas. Isso não é verdade. Não é desta forma. Deus, o Deus que nós conhecemos, o Deus que fez o universo, que nosso Pai Celestial, é um Deus de amor. E a Bíblia diz claramente que o amor encobre a multidão de pecados. Agora não adianta eu ir lá confessar meus pecados e não tiver ação e não tirar de dentro do meu psiquismo essas memórias que estão latentes. Não sei se você sabe o que é latejar, quando você machuca o braço, a perna, a mão e fica latejando. Já latejou algo em você? Sim, infelizmente. As memórias são assim, ficam latejando, tum, 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 e vai adoecendo, adoece os órgãos, adoece o destino, e aí é melhor dizer que é karma. No introspectismo nós dizemos, a existência humana é para transmutar karma. Perfeitamente, doutor. E você que está assistindo, com certeza também, se olhar um pouco mais para a sua família, para o seu sistema familiar, para os seus ancestrais, se você conversar com seus pais, com seus avós,
vai começar a perceber que muitos dos dilemas, muitos dos problemas que você está passando agora, com certeza tem uma origem um pouco mais antiga do que você possa imaginar. E por isso eu quero aproveitar a oportunidade também para convidar a todos que queiram conhecer a constelação sistêmica familiar, que é um procedimento que nós fazemos no Instituto de Pesquisa e Tratamentos Humanísticos, para que venha até o Instituto, conheça esse procedimento e você poderá com certeza entender melhor como que funciona esse sistema familiar e como existe uma possibilidade de você ressignificar esse sistema familiar e consequentemente conseguir aí um destino leve e harmonioso. Nós continuaremos com o nosso programa a partir da semana que vem e contamos com vocês aqui nesse horário e nesse canal. E aí, você acompanhou conosco todos os programas dessa semana? Se você perdeu algum, é só acessar o nosso canal no YouTube e assistir na íntegra os programas do Introspectismo. Temos um encontro marcado na semana que vem, hein? Um ótimo final de semana para você e até lá!